tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano Gia, fala Gia. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar aí um pouco do mata-mata da Libertadores, né? Essa semana já começam os encontros, tem muito jogo interessante, mas tem também alguns confrontos que já estão meio batidos, né? Como assim batido já? Libertadores não tem jogo fácil já, Libertadores é traiçoeira, parece que você nunca viu uma transmissão na Fox, cara. Cara, na verdade eu acho que o jogo do Flamengo é o jogo mais fácil dessa chave, né? O Flamengo deve passar pelo Olímpia, cara, com muita facilidade. Vale lembrar que inclusive o próprio Olímpia tava no grupo do Internacional, quando o Internacional ainda era treinado pelo Ângelo Ramírez. E o Internacional ganhou de goleada do Olímpia, né? Então, se o Internacional do Ramírez ganhou de goleada do Olímpia, o que vai fazer o Flamengo renatizado, né? Pelo amor de Deus. Não, o pior é que não é que o Internacional ganhou, né? É o Internacional versus o Ângelo Ramírez ganhou. O mesmo Inter que tomava sacode no estadual e o mesmo Inter que tomou sacode brasileirão inteiro enquanto tava aquele técnico, né? Cara, aproveitando essa composição de chave aí, né, que você falou que o jogo do Mengão é fácil, considerando o potencial normal do time, né, o potencial natural do time e a composição da chave, eu diria que o Flamengo é o favorito pra Libertadores, cara. É muito difícil imaginar o Flamengo fora da final, né, cara? Mesmo que... Não tem nem o que dizer, né, de tão fácil que é essa chave do Flamengo. O time mais enjoado pro Flamengo pegar era o Defensa e Justiça, né? E ele passou com tranquilidade pelo time. E aí eu acho que, assim, o Fluminense ou o Barcelona de Guayaquil, ambos não são grandes times, assim, a nível de enfrentar o Flamengo, né, cara? O Flamengo tem mostrado aí, mesmo contra times fortes do Brasil, que ele tá um passo acima dos times, das outras equipes. E o Renato parece que casou muito bem com o elenco, as ideias do Renato, o elenco em si, né? Você vê que os jogadores jogam com muita alegria, todo o jogo é goleada. Então, dificilmente o Flamengo vai ficar fora da final, né? E aí, como a final é jogo único, eu acho que o Flamengo, de fato, é favorito nessa edição, cara. Eu só queria fazer um complemento aqui pra evitar zicar qualquer coisa, né? Que o Fluminense já ganhou do Flamengo, inclusive em épocas recentes. Então ganhou uma vez, pode ganhar duas. Só queria fazer esse ponto aqui, né? Então, eu só tô dizendo que é um favoritismo. Diferente do já, eu não considero que é garantido na final, não. Mas é um favorito, sem dúvida. O Palmeiras, ano passado, ele tava numa chave mais fácil também e, assim, o único adversário mais difícil do Palmeiras foi o River Plate e ele chegou na final, né? E um time bem menos brilhante, eu acho, mas bem efetivo do Abel. Eu acho que pro Flamengo, jogar contra o Olímpia é marmelada, assim, vai ser papo de goleada nos dois jogos. E seja Barcelona, seja Fluminense também, papo de goleada, entendeu? O Fluminense ainda tem talvez um peso maior, né? Porque é clássico regional. É um clássico tão regional, né? Quase de vizinhos, mas ainda assim, eu não vejo o Flamengo fora da final, não. Em termos de história, eu sem dúvida quero que o Fluminense passe pelo Barcelona, né? Que aí vai ter um Fla-Flu ali nas semis, que vai ser do caramba. Eu adoraria ver um Fla-Flu ali. E principalmente porque eu também confio que o Flamengo é favorito, independente de quem seja o adversário, né? Mas e daí pro próximo jogo, né? Ainda na chave do Mengão, a gente tem Fluminense e Barcelona, cara. E aí? Eu diria que esse jogo aqui, em termos de ser nivelado por baixo, é o jogo mais equilibrado que a gente tem, né? O outro jogo eu consideraria o mais... Não, enfim, sem dar spoiler. Mas enfim, esse jogo aí, o que você acha? Cara, eu acho que esse jogo tem tudo pro Flu mostrar se de fato ele vai brigar, né? De fato, os dois times eles não são brilhantes, mas tanto o Flu quanto o Barça, eles são equipes muito... Eles são bem treinados, né? O Fluminense, ele, na proposta de jogo que ele tem, ele é uma equipe bem treinada, ele executa bem o jogo dela, se defende muito bem, né? E tem o Fred, que é um cara que pode decidir ali na frente. Tem o Nenê, que também é outro cara que pode acabar auxiliando em algumas bolas paradas. E o Barcelona, na fase de grupos, ele fez alguns jogos bem interessantes, alguns jogos coletivos. Mas, no geral, é mais disso daí mesmo. Não tem muito pra onde fugir pro Barça. Eu acho que... O Barcelona de Guayaquil, obviamente, né? Não é o Barcelona da Espanha. Eu acho que o Flu tem condições de passar, mas vai ser um jogo muito apertado, né? Eu imagino um jogo de poucos gols. Eu espero confrontos com poucos gols. E com um leve favoritismo, assim, pro Fluminense pra que ele possa passar, até mesmo pra gente contar aí com uma história legal de um Fla-Flu, né? Cara, assim, vale comentar, né, a força que o Brasil chegou nessa Libertadores aí, né, cara? Em termos, assim, de futebol, caraca, a Liga Brasileira chegou muito forte nessa Libertadores. Os times brasileiros deitaram na Libertadores aí, né, cara? Eu acho que a gente fez finalmente jus ao número de vagas que nós temos, né? Porque o Brasil, quando tem o campeão da Libertadores e o da Sul-Americana, a gente chega a mandar 9
9 times para Libertadores, né? Então era de se esperar que em algum momento nós chegássemos com mais força no mata-mata. Isso finalmente aconteceu depois de muito tempo aí que os times brasileiros caem nas oitavas, caem nas fases de grupos. E poderia ter mais time ainda se o Internacional não tivesse feito aquela partida pífia contra o Olímpia, né, cara? Mas finalmente o futebol brasileiro mostrando força no continente, e vamos ver se isso vai continuar acontecendo nas próximas edições também. Então, essa primeira chave aqui, só pra fechar ela, sei lá, pra você, Flamengo passa fácil, concordo, pra mim o Flamengo passa fácil. Fluminense passa do Barcelona com alguma dificuldade, e pra você o Flamengo passa do Fluminense tranquilo também pra chegar na final. Mas aí a gente vai pra brincadeira de gente grande, né? Porque na outra chave, meu amigo, o negócio tá insano, hein? Na outra chave a gente tem o Galo e o River Plate, cara. E eu acho que é um confronto muito bom pro Galo, porque o Galo ele ainda tá meio patinando, né? Eu acho que o Cuca tem ali nas mãos dele um puta elenco bom, talvez o segundo melhor do país aí, né? O terceiro, enfim, top 3 do país, top 3 também da América Latina, porque eu acho que não tem nenhum outro elenco na América do Sul que seja melhor que os times brasileiros. Só que o time não joga bonito, né? Joga bonito e às vezes não joga bem também. É bom ser bem sincero que o Cuca ele tem sido muito mais efetivo, né, para conquistar resultados do que necessariamente o time ter um padrão de jogo ofensivo ali bem desenhado, né? E eu acho que até a forma como o Galo passou do Boca mostra um pouco da fragilidade desse time, né? Porque o Boca não é lá uma grande equipe. Ele mostrou isso na fase de grupos contra o Santos, né? Teve uma fase de grupo ali bem mais ou menos contra o Santos, que já não é um time muito forte. E aí ele dificultou muito a vida do Galo. O Boca, inclusive, saiu reclamando de arbitragem, cara. Quem diria um argentino sair reclamando de arbitragem? Porque ele fez 2 gols, né? E o Galo não conseguiu fazer nenhum. Então, os 2 gols do Boca foram anulados, mas enfim. E o Galo acabou sendo classificado numa disputa de pênaltis, onde o Everson se tornou um herói ali, acabou criando toda uma mística em cima dele. Eu acho que o River é favorito nesse confronto. Eu acho que o River vai passar, apesar do Galo ter uma equipe individualmente melhor, né? E o que pode dificultar um pouco aí pro Galo é justamente o fato do River, por mais que ele tenha perdido algumas peças interessantes, ele é uma equipe muito bem treinada, né? O Galhardo já tem esse trabalho aí de 5, 6 anos, e toda temporada ele mostra que ele é capaz de reinventar a equipe dele, né? Toda temporada ele mostra que ele é capaz de, mesmo perdendo algum jogador, trazer alguém interessante para colocar no lugar e suprir aquela necessidade. Enquanto o Cuca vem aí de alguns trabalhos bem ruins, e o Galo vai depender muito do Hulk, vai depender muito do Zarate, vai depender muito do Nacho para poder fazer alguma coisa nesse confronto. Cara, pra mim aqui é o jogo que eu tô mais curioso, sinceramente. Esse jogo aqui é o jogo que eu tô mais assim, tipo, cara, pra mim é o jogo mais, digamos assim, entre aspas, equilibrado. Porque no próximo jogo eu tenho, digamos, uma opinião que eu considero mais segura, né? Mas pra esse jogo aqui, cara, pra mim é de longe o jogo mais equilibrado e é de longe também o jogo que eu tô mais interessado no resultado. Porque eu penso muito como você, tipo, pra mim esse Galo, em todas as competições, tá? É a minha opinião, alguém concorda ou não, ele é que nem o Borussia Dortmund na Bundesliga. Não importa quantas rodadas ele fique na liderança, você não vai sentir a confiança de que ele leva o título. Não importa o que aconteça. O Bayern pode estar na 18ª posição. Você confia que não importa quantos pontos de vantagem o Dortmund tenha, o Bayern vai buscar e vai passar dele. É mais ou menos como eu enxergo esse Atlético aqui, tipo, é o time que não importa o que aconteça, ele não vai levar as coisas, entendeu? Não sei, como se faltasse camisa, não sei explicar, mas eu não sinto confiança no time do Atlético. O Atlético Mineiro nada mais é do que um grande cavalo paraguaio. Só que ao mesmo tempo, né, chega algum momento que você dá uma virada pro seu time. Então, eu vejo que nem você, pode ser esse momento, porque agora você tem uma camisa pesada do outro lado, um time muito forte na competição continental. Então, tipo assim, cara, esse jogo aí, pra mim, ele é ou um divisor de águas, no sentido de você virar e você parar de ver o Galo como se ele fosse um Borussia Dortmund, ou no sentido de você confirmar, não, realmente é aquilo lá, é um Borussia Dortmund da vida. Mas assim, primeiro, eu acho muito equilibrado, e segundo, se alguém colocasse uma arma na minha cabeça, eu tenho que escolher só um dos dois, eu diria que o River passa. Eu também tô apostando no River, mas é bom lembrar que o River fez uma fase de grupos bem abaixo, né? Então é até engraçado colocar isso, porque o River fez uma fase de grupos bem abaixo, quase não classifica, né? Se o Borja tivesse feito um gol lá no confronto deles, talvez o River tivesse sido eliminado. Mas o Galo não, o Galo sobrou na fase de grupos, né? Se eu não me engano, ele foi primeiro de todos os times da fase de grupos. Jogou um futebol, assim, pouco, né? Ele fez o futebol muito mais efetivo, mas ele foi o primeiro da fase de grupos. Só que aquilo, já tem algumas temporadas em que o River vem fazendo exatamente esse mesmo roteiro, né? Ele não faz lá uma grande fase de grupos
e vira a chave no mata-mata. E por que isso acontece em partes, né? É bom lembrar que na Argentina eles param quando acaba a fase de grupos da Libertadores, porque acaba a temporada deles, né? Então eles voltam depois mais descansados. Então enquanto o Galo tá aí jogando esse tempo todo, esse último mês entre fase de grupos e oitavas de finais, os argentinos não estavam jogando. Então agora que recomeçou o Campeonato Argentino, agora que, enfim, tá começando a temporada do River, então ele tá muito mais, enfim, inteiro fisicamente do que o Galo, né? Eu acho que, e além disso, conta-se também que o Galhardo tem um trabalho coletivo já, coisa que o Cuca não tem. O Cuca ainda, obviamente, sofre para criar um padrão pro Galo, que é um time que, por mais que consiga os pontos, não é um time que cria muitas chances, né? Depende muito mais do Hulk para poder jogar. Então eu acho que o River é mais equipe, coletivamente falando, e o Galo vai depender, de fato, né, desses caras importantes, desses caras milionários que ele contratou. Uma outra coisa que eu vejo muito aí nesse elenco é exatamente isso, né? Então, pra mim, pra o Galo, digamos assim, passar pelo River, vai ser apenas se alguém tirar um coelho da cartola. Porque se depender, digamos, daquilo que o técnico consegue entregar na média pro time, fazer o time jogar na média sem que alguém tire um coelho da cartola, pra mim o River passa até sobrando, tá? Ganhando um jogo, depois fazendo 2-0 no outro, um 2-1 no outro, assim. Então, mas eu daria um favoritismo para o River, principalmente porque eu acabo vendo sempre o Galo como um Borussia Dortmund da vida. É o time que não importa o que ele esteja entregando, né? Não dá pra você confiar, entendeu? O Galo tem essa fama aqui no Brasil mesmo, né, cara? O pessoal brinca que é o cavalo paraguaio e isso vem muito das últimas campanhas aí do Galo de, tipo, sempre tá brigando, mas nunca levar. Tirando aquele ano de 2013 ali, que foi um ano mágico, e 2014 que ele levou também a Copa do Brasil. Em geral, o Galo sempre fica nesse quase, né? Eu acho que uma hora a chave vai virar, né? Como você falou, uma hora o time vai levar, porque quem tá competindo sempre acaba levando, mas eu não consigo ver acontecendo isso nessa temporada. Eu acho que talvez na próxima temporada, com outro técnico, alguém mais agressivo, alguém que se propõe a jogar um jogo mais parecido com o que esse elenco tem pra entregar, o Galo talvez tenha mais chance, né? Mas pode ser que o Cuca calhe a boca de todo mundo, né? Ele levou o Santos numa final de Libertadores e ninguém esperava que ele fosse tão longe com aquele time do Santos, né? Mas de fato é bem difícil imaginar. Opa, passando aqui no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu? Voltando. E aí a gente chega naquele ali que é talvez o jogo mais interessante na média, né? Que vai ser o clássico paulista ali, né? Que se não me engano eles chamam de choque rei. Palmeiras e São Paulo. E, cara, assim, já indo pro bate-pronto, pra mim, o Palmeiras passa. Só que passa com dificuldade. Quem sabe até envolve aí uma disputa de pênaltis, não sei. Mas eu vislumbro, assim, que o Palmeiras tem um leve favoritismo em cima do São Paulo, mesmo o São Paulo vindo de uma ascendente aí, né? O São Paulo começou o Brasileirão muito mal, mas agora já vem se recuperando. Inclusive ontem ganhou do time Atlético Paranaense, que é um time bem forte, e ganhou fora de casa, né? A gente tá gravando hoje dia 8/8. Ontem ele ganhou do Atlético Paranaense. Mas e aí, já dá um parecer aí de como tu enxerga. E lembrando, viu, galera, a opinião do Já tem viés porque ele torce pro Palmeiras. Cara, eu acho que o São Paulo passa nessa fase. Primeiro que o Palmeiras ele vem numa sequência... Não, cara, o cara vai lançar engenharia reversa no podcast, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não, eu tenho embasamento pra falar, tá? Vamos lá. Bom, primeiro que o Palmeiras vem numa desgraça de, assim, se for pros pênaltis, eu sei que o Palmeiras não vai passar, porque o Palmeiras não tem bons batedores de pênaltis, né? O Palmeiras tem 2 bons batedores de pênaltis. É muito pouco pra um time que disputa mata-mata, né? Vamos ser sinceros aqui, é muito pouco. Os outros não são confiáveis. O Luiz Adriano é de longe assim, um atacante que não bate pênalti confiavelmente. O Dudu nunca foi esse tipo de jogador, entendeu? E aí o Palmeiras às vezes empurra, sei lá, pro Gustavo Gomes, que é um zagueiro, né? Então volta e meia ele bate sempre no mesmo canto. Quando o goleiro pula lá, já era. Então eu acho que o Palmeiras, pra disputa de pênaltis, ele é um time muito mais fragilizado que o São Paulo, que tem bons jogadores pra bater pênaltis. E aí, em questão de retrospecto, o Palmeiras tem um retrospecto recente ruim contra o São Paulo. O Palmeiras não consegue ganhar do São Paulo recentemente nos últimos jogos aí com o Abel. E não tô falando nem só dessa temporada, né? Já olhando pra temporada passada também. E além disso, o Palmeiras ainda tem um retrospecto ruim, histórico contra o São Paulo, né, em mata-matas, né? Então, se eu não me engano, aí é papo de 12 jogos e só 4 vitórias do Palmeiras. E o Palmeiras só se classificou uma vez contra o São Paulo, né? Inclusive, em Libertadores, o Palmeiras sempre que joga contra o São Paulo, ele é eliminado. E aí, se você olhar hoje, bola por bola, eu até acho que o time do Palmeiras ele é um time mais equilibrado e mais redondo que o do São Paulo, né? Mas o Palmeiras ele tem sofrido em alguns jogos chaves, né? Alguns jogos importantes
nessa temporada. Então, por exemplo, ontem mesmo, né, como hoje é 8/8, ontem mesmo o Palmeiras teve um jogo importante contra o Fortaleza, que o Palmeiras variou muito durante o jogo, né? E isso às vezes acontece com o time do Abel. Então ele começa muito bem e termina muito mal, ou começa muito mal e termina muito bem. E isso num jogo de mata-mata é primordial que não aconteça, né? E tem acontecido muito com o Palmeiras. Sem falar que aí a gente ainda tem a volta de alguns jogadores que estão de lesão, como o Rony, por exemplo, o próprio Luiz Adriano, que a gente não sabe o que o cara vai entregar, né? O Rony pode entregar o Senhor Libertadores, como ele sempre entrega, ou ele pode entregar o Rony do Brasileirão, entendeu? Que não é nem de longe o mesmo jogador. Fora isso, algumas escolhas duvidosas. Então, eu acho que o Palmeiras vem no momento que talvez esse confronto não seja o ideal. Se fosse 2 semanas atrás, eu acho que estaria muito mais fácil apontar o favoritismo do Palmeiras. Mas hoje eu vejo mais pro São Paulo, por todo o retrospecto histórico e até mesmo esse recente do confronto entre os dois. Mas claro, o Palmeiras tem condições de passar, né? Eu só não vejo isso acontecendo agora. Aí uma coisa que eu acho importante nesses dois times é que, tipo assim, no confronto direto, cara, pra mim, tá? Na minha percepção, assim, eu assisti recentemente uns 3 jogos de São Paulo e Palmeiras. E, tipo, pra mim chega a soar até bizarro como, de fato, quando é contra o São Paulo, o time do Palmeiras é diferente. E, tipo, por exemplo, a última partida, o Palmeiras, por exemplo, só não perdeu, né, porque teve ali uma interferência de arbitragem, digamos, a favor do Palmeiras. Eu, particularmente, faço parte do grupo que acha que pelo menos um dos 2 gols que o São Paulo fez foi ilegal. E foi mal anulado. Mas, assim, de fato, o Palmeiras, quando é contra o São Paulo, ele joga diferente, sei lá, cara, não sei explicar. Ao mesmo tempo que, pra mim, tranquilamente, o time do Palmeiras é um patamar acima, mas é como se quando ele vai jogar contra o São Paulo, desse uma tela azul na cabeça dos jogadores. Não sei explicar, cara. Mas, assim, como é uma Libertadores, um jogo muito importante, etc., pela, digamos assim, um elenco maior, com mais peças, muito mais capacidade individual, etc., eu acho que eu prefiro confiar no futebol do Palmeiras. Mas vale comentar uma coisa, né? O São Paulo vai ter o reforço aí, né? Eu não sei também quanto isso de fato é um reforço, mas a gente vai ter a volta do Daniel Alves. E o Daniel Alves, inclusive, que já falou lá que... O Daniel Alves é um cara muito engraçado, né? Falou que o São Paulo falha muito mais com ele do que ele falha com o São Paulo, né? Então, vai voltar no clima gostoso pra jogar. Mas eu acho que além do... É difícil explicar, cara. Eu vejo que tem uma parte tática, né? Que de fato o Crespo consegue criar situações ali que deixam o Palmeiras desconfortável, né? Mas também tem, obviamente, uma questão anímica ali, né? Você vê que, em geral, a primeira linha de atacantes do Palmeiras, ela não faz muita pressão na bola. E isso daí se intensifica em jogos contra o São Paulo, né? Então reduz ainda mais a pressão na bola contra o time que já gosta de ter a bola. E que está jogando com a linha baixa, né? Então o Palmeiras acaba sofrendo muito nesse tipo de situação contra o São Paulo. Eu espero aí que eu, de verdade, como torcedor, né? Eu espero que o Palmeiras vire a chave e que vá lá e ganhe do São Paulo. E passe, né? Mas eu espero mais um jogo, 2 jogos insuportáveis, igual nós tivemos no Paulista, igual nós tivemos no Brasileiro, e que o São Paulo acabe passando aí, talvez com um 2-0 num jogo, e aí um empate no outro jogo, entendeu? Ou até mesmo numa, né? Enfim, disputa de pênaltis, que vai ser terrível pro Palmeiras, porque a gente não tem quem bata pênalti nesse time, né? Mas é interessante pensar que o Palmeiras, ele vinha de uma sequência muito boa. O Abel sempre pediu tempo pra treinar, e nas 2 semanas que ele teve tempo pra treinar, o Palmeiras jogou um futebol muito ruim. Né? Perdeu ontem pro Fortaleza jogando o segundo tempo terrível, com o Abel fazendo umas mudanças esquisitas demais, e empatou com o São Paulo nesse jogo aí que eu não assisti, mas eu só vi os melhores momentos depois, e ninguém concorda que o Palmeiras jogou bem, né? Ninguém tem coragem de falar que o Palmeiras jogou bem, e teve aquele lance bizarro do Luiz Flávio anulando um gol contra por impedimento. Então eu acho que o Palmeiras tem aí um momento importante na temporada, né? Vai ser o jogo do ano pro Palmeiras, e vamos ver se o time vai de fato dar aquele passo à frente, vai dar aquele passo além e poder jogar e brigar, né? E apresentar um futebol de melhor Palmeiras, ou se ele vai jogar igual ele jogou, por exemplo, contra o CRB, né? Ou até pior. Mas eu consigo ver aí mais facilidade pro São Paulo passar do que pro Palmeiras. Não, então fechou. Pra mim, você tá usando aquela famosa engenharia reversa aí, né? Fingindo que acredita muito no São Paulo só pro Palmeiras poder passar de fato. Depois falar, não ziquei meu time. Igual o Felipe faz, né? Você perguntar a mesma coisa pro Felipe, quem que passa? Ele vai falar assim, não, o Palmeiras passa. Aí ele vai dar um monte de argumento, mas na verdade ele tá só fazendo uma engenharia reversa ali pra não zicar o time dele. A minha composição de chave aqui já, e óbvio, depois a gente grava um das semis também, mas eu diria que a composição da resolução dessa chave aqui vai ser a seguinte. A gente tem o Flamengo passando do Olímpia, a gente tem o Fluminense passando do Barcelona, depois o Flamengo ganhando o Fla-Flu e chegamos na final. Na chave de baixo, né, um pouco mais inseguro, porque pra mim é uma chave assim, tipo, cara, tá muito forte a chave de baixo, tá muito equilibrada. Mas eu diria, só pra ter uma opinião, né, pra não ficar em cima do muro, que a gente vai ter o River passando do Galo
e vai ter o Palmeiras passando do São Paulo. E aí depois no River e Palmeiras, cara, eu acho que eu coloco o River passando, né? Principalmente porque da mesma forma que o Palmeiras, sei lá, parece que joga pouco contra o São Paulo, eu tenho a opinião de que taticamente o Galhardo de alguma forma se dá muito bem sobre o Abel, sei lá. Os últimos jogos pra mim, o Palmeiras teve muita sorte naquele primeiro jogo lá, que meteu 3-0, enfim, né, passado. E aí eu diria que passa o River e a gente teria uma final de Flamengo e River. Óbvio, depois a gente grava das semis, né, porque os times sempre estão oscilando o seu futebol, mas por hora, minha opinião ficaria mais ou menos assim. Ah, eu também acho que a final seria Flamengo e River, né? Mas aí a única diferença da minha chave pra tu é que seria River contra o São Paulo nas semifinais, né? E aí eu acho que depois o São Paulo acabaria caindo. Mas claro, eu tenho até engraçado que o São Paulo também tem um retrospecto positivo, entre aspas, contra o River Plate, né? Mas o River Plate é mais time, assim, coletivamente falando. E o Galhardo é o melhor técnico que a gente tem no continente, né? Então, difícil imaginar diferente. Ô, já, o mais curioso é que o São Paulo tem disso, né? Não sei se você já percebeu, mas é como assim, quando você pega, digamos, times muito fortes, eles de alguma forma não se dão bem em cima do São Paulo, né? Por exemplo, o River, o Flamengo, mesmo do JJ, não ganhou do São Paulo, né? Mesmo aquele Flamengo lá que ele limpou tudo, não ganhou do São Paulo, cara. Eu acho que isso acaba criando um retrospecto que é difícil explicar, mas é mais ou menos a situação que o Internacional passa no Grenal, né? Então, às vezes, o Internacional até chega melhor pra jogar que no Grenal. Mas ele já tem um retrospecto tão negativo contra que ele acaba acreditando que ele é pior que o Grêmio, né? Então, entre aspas, o que eu imagino que aconteça nos jogos do São Paulo, né? Além do mais, também teve alguns jogos do São Paulo contra o Flamengo, foi muito mais sorte, né? E infelicidade de alguns jogadores do Flamengo do que necessariamente um São Paulo muito melhor. Mas é aquilo, né? O São Paulo, como dizem, é o time onde a moeda cai em pé, né? Então, fazer o quê? A moeda cai em pé. Eu nunca tinha ouvido isso daí, cara. Mas ok, né? Vamos lá. Mas só pra fechar, então, eu vou contar a história pra você. Em algum paulista aí do século passado, acho que na década de 50, década de 60, estavam montando lá o comitê técnico do Paulistão. E aí falaram, tipo, alguém brincou, tipo, pra deixar mais curto o campeonato, a gente pode tirar um cara coroa, né? Se der cara, dá o título pro Palmeiras, se der coroa, dá o time pro Corinthians. E aí, acho que foi até um dirigente do São Paulo, na época ele ficou bravo, falou assim, mas você não tá contando com o São Paulo? E aí o cara falou, tipo assim, pro São Paulo ganhar só se a moeda cair em pé, né? E aí aquela edição de Paulistão, o São Paulo ganhou, né? Então, por isso que é o time onde a moeda cai em pé. Aquelas famosas histórias que acontecem no Brasil, tá ligado? O Brasil é o país que a moeda cai em pé. Mas é isso aí, então. Já vou estar torcendo pelo meu Mengão na Libertadores, né, galera? E pelo amor de Deus, galera, vamos lançar uma campanha anti-engenharia reversa. Cara, isso é uma coisa que me irrita, essa desgraça de engenharia reversa, tá bom? No mais, beijo do pai, falou! Valeu, galera. Vamos torcer aí pro selo Zica pra gente zicar o São Paulo e o Palmeiras passar. Valeu.